Fala galera, aqui é o Rafinha trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez com um comparativo aqui entre dois smartwatches super legais. Na minha mão esquerda eu tenho aqui o nosso TicWatch E2, enquanto na mão direita eu tenho o Huawei Honor Watch Magic. A minha ideia nesse vídeo não é comparar esses dois modelos especificamente de smartwatches. A ideia é que a gente compare um pouco dos sistemas deles, porque uma pergunta que muita gente me faz, principalmente no Instagram, para você que não me segue no Insta, vai aparecer aqui embaixo agora, segue lá porque eu sempre bato papo com vocês. Muita gente me pergunta o seguinte: Rafinha, qual relógio você acha que vale mais a pena? Pegar uma Amazfit ou pegar um relógio da LG com o Wear OS? Ou então você acha que compensa mais pegar um relógio da Huawei ou pegar um TicWatch igual esse que você fez vídeo? Ambos já possuem bastante vídeos no canal, tá pessoal? Vou deixar até no card para que vocês vejam mais. Eu vou comparar os dois sistemas aqui e não só isso, vou falar para você qual deles é melhor para cada uma das situações, porque existem algumas, como é que eu posso dizer, algumas características que vão tornar o relógio melhor para um tipo de público ou para outro, beleza? Para gravar esse vídeo aqui, pessoal, eu vou utilizar o meu Zenfone 5, tá? Eu tô aqui com os dois aplicativos de cada um dos relógios instalados. No caso do TicWatch, né, do relógio com o Android, digamos assim, a gente vai utilizar o Wear OS e eu já vou mostrar para vocês um pouco desse aplicativo. Ele é um aplicativo muito legal porque a gente consegue ter o controle de algumas coisas e ter algumas informações aqui pelo celular. Mas ele não é tão completo como o Huawei Health, né, que no caso é o outro app que a gente vai utilizar com esse relógio aqui. Por que eu digo que ele não é tão completo? Porque, por exemplo, eu tenho aqui informação de bateria, eu consigo alterar o mostrador do relógio. Então, por exemplo, nesse relógio aqui, a gente está com essa watch face e se eu quiser eu posso colocar essa outra, ó. Então, automaticamente ele vai mudar ali assim, estão vendo? É bem rapidinho, a conexão é sempre feita via Bluetooth, tá? E se a gente trocar aqui, por exemplo, para essa watch face, que é a Octane que eu estou utilizando, ela não é uma watch face oficial. Então esse é o primeiro detalhe em relação ao smartwatch da Huawei, né? Como ele não possui um sistema como é o Android, né, onde você pode baixar aplicativos e outras coisas, você não tem a possibilidade de baixar apps, por exemplo, de terceiros que vão adicionar watch faces aqui. Eu não sei se tem como você trocar o sistema dele ou alguma coisa assim para colocar mais watch faces nele, né? Para você que não sabe, watch face, quando eu falo isso, é essa interface aqui, esse mostrador, digamos assim, do relógio. Se eu pressionar aqui, eu vou poder alterar ela, né? Tem algumas opções, só que são poucas opções. Se a gente comparar até mesmo com o sistema da Xiaomi ou com o sistema da Samsung, então nem se fala. Mas em compensação, o aplicativo aqui aplicativo da Huawei, ele é bem mais completo. Você consegue ativar uma série de opções, controlar as notificações, tudo isso, atualizar firmware, tudo assim praticamente que você tem de função no relógio, você consegue monitorar aqui pelo app. Já voltando lá no Wear OS, não é bem assim, né? Você basicamente vai configurar os blocos, que é a disposição do que vai ser mostrado aqui, né? Por exemplo, a previsão do tempo, depois as minhas metas do Google Fit, o monitoramento do Tic Health, que é como se fosse um aplicativo da própria fabricante, que monitora ali os passos, né, e tudo mais. Então você tem essas configurações aqui assim, mas você não tem, por exemplo, como configurar, sei lá, um alarme aqui, né? Eu posso colocar aqui algumas configurações específicas, mas não é um aplicativo tão completo como o Huawei Health. Então essa é a primeira diferença. Se para você o aplicativo do relógio importa muito, eu recomendo que você escolha um smartwatch da Huawei ou de outras marcas, como o Xiaomi, por exemplo, que tem o seu próprio sistema operacional. Falando um pouco dos relógios, só para vocês não dizerem que eu não abordei esse detalhe. É óbvio, pessoal, que existe uma diferença de tamanho aqui. Como eu estava falando para vocês, essa questão aqui das watch faces, eu acho que é algo muito importante, porque é algo que você mais vai olhar no relógio, né? Então é um ponto positivo se você gosta de personalizar o seu mostrador aqui, né? A sua interface inicial. Porque, por exemplo, se eu quiser alterar aqui no relógio da Huawei, eu não tenho tantas opções, estão vendo? A gente tem aqui basicamente algo em torno de 10 opções para mais ou para menos. Você até consegue colocar algumas opções a mais aqui, mas são poucas personalizações, sabe? Você quase não altera o que é mostrado aqui assim. Então vamos voltar lá para aquela watch facezinha que eu estava utilizando, eu acho ela mais bonitinha. Principalmente quando você faz muitos exercícios físicos, né? Porque ela vai ficar completo aqui com
com essa interface, com esses dados todos. Mas, por exemplo, aqui na Octane, né, a gente tem as configurações. E como é um aplicativo que eu baixei, então tem aqui várias funções disponíveis. Por exemplo, eu posso descer aqui para a aba de cores, e aí eu vou trocar, por exemplo, aquela cor inicial, sei lá, a gente pode colocar azul. Se você gosta de azul, você vai colocar dessa forma aqui, tá vendo? E mudar também aqueles pontinhos ali, vamos colocar azul também. Aí aqui, ó, quando a gente voltar, tá vendo? Já tá com essa pontuação ali em volta azul e também com a interface azul. Você pode modificar algumas coisas, então isso é um ponto muito legal. Eu acho que em termos de personalização do relógio, o sistema aqui do TicWatch, né, o Wear OS, é bem mais interessante. Uma pergunta que muita gente me faz, principalmente sobre os relógios com o Wear OS, também fazem nesse tipo de relógio aqui, né, mas é mais comum nesse sistema, é o seguinte: Rafinha, o relógio trava? O que eu digo para vocês, pessoal, é que os travamentos que eu vejo acontecer aqui nesse relógio são os mesmos travamentos que acontecem com o celular. Por exemplo, se você tem um celular com pouca memória RAM, quando você vai atualizar um aplicativo ou baixar um aplicativo e ele começa a instalar, é comum rolar umas travadinhas. Não é que ele fique travado, mas é que o aparelho começa a utilizar muita coisa ali assim para instalar o app, e isso faz com que outros recursos sejam deixados de lado, digamos assim. Então, por exemplo, agora ele não está instalando nada, ele está baixando aqui o Google Maps. Mas quando ele vai realmente instalar o aplicativo aqui no relógio, aí às vezes acontece, por exemplo, dessa transição aqui ficar um pouquinho lenta, tá vendo? Mas no geral o relógio não trava, é muito difícil acontecer algum travamento, acessando aqui as configurações, por exemplo, tá vendo? Falando de configurações, não muda muita coisa, ambos possuem geralmente controle de brilho automático. Eu não tô com brilho automático porque eu tô gravando, né? Mas, por exemplo, a gente pode colocar aqui, ó, brilho automático, e aí ele vai diminuir um pouquinho o brilho, tá vendo? Vamos para a grande diferença, na minha opinião: a questão de aplicativos e sensores. Eu já falei para vocês e torno a falar, aqui a gente está falando de um relógio com Android, enquanto aqui a gente está falando de um relógio com um sistema operacional próprio da marca. Então aqui você vai ter a Google Play. Quando você abrir, você vai poder pesquisar, ele tem teclado, ele tem reconhecimento por voz. Claro, vão ter relógios de marcas com sistemas próprios que também vão ter comandos por voz, também vão ter o Google Assistente, alguma coisa assim. Mas é outra experiência, pessoal, quando você pega um relógio com Android. Você tem como baixar vários aplicativos aqui assim, você vai acompanhar informações específicas da Google Play, você vai ter atualizações de apps, você vai controlar a sua música que toca no celular e vai poder passar aqui no relógio. Outros relógios como o da Xiaomi ou da Huawei podem sim ter essa função, mas é mais difícil você encontrar esses recursos nesses outros relógios. Por exemplo, a gente pode abrir aqui o Google Maps e navegar ali pelo mapa da sua região, né? Ele vai te mostrar os pontos de interesse, tá vendo? Os dois relógios possuem GPS, mas isso daí é algo específico. Alguns modelos vão ter e outros não. E você vai navegar aqui, você vai conseguir ver, por exemplo, os pontos próximos a você, no caso de um relógio com o Android Wear, e tudo isso eu acho que faz muita diferença. Você pode chamar um Uber por aqui ou resolver diversas coisas que nesse tipo de relógio você não possui. Agora, uma questão que já é oposta é a situação de sensores. Por exemplo, aqui no nosso Honor Watch Magic, a gente possui barômetro e altímetro. Então, se eu descer aqui na opção no barômetro, eu consigo ter acesso a algumas coisas bem legais, como, por exemplo, a minha altitude em relação ao nível do mar. Então, ele vai te passar um feedback de pressão atmosférica, essas coisas assim, que são interessantes para quem pratica esportes, para quem quer um relógio, sei lá, para fazer uma trilha, alguma coisa assim, pode acontecer de ficar perdido ou qualquer situação desse tipo. Eu acho que esse relógio aqui é mais interessante. E uma outra diferença que também é importante mencionar é a questão de bateria. Eles geralmente possuem baterias de tamanho muito parecidos, mas independente do tamanho da bateria, mesmo que a bateria aqui do Honor seja bem menor, o que costuma acontecer é que relógios com sistema operacional próprio possuem uma duração de bateria muito superior. Quando eu falo muito superior, eu estou dizendo para vocês que esse relógio aqui nesse esquema que eu utilizo, que ele apaga a tela e quando eu movimento ela para cá, ele vai ligar automático, mas vai ficar ligado ali por poucos segundos. A gente está falando aí de, sem você praticar exercícios físicos, 5 dias, 6 dias, às vezes 4 a 5 dias é a duração média. Se você praticar exercícios, 3 dias, às vezes 2 dias e meio vai ser suficiente para esgotar a bateria dele.
Quando você fala de um relógio com Android, a gente vai ter uma duração média de bateria para quando você não pratica muitos exercícios, ali em torno de 3 dias, 2 dias é o que costuma durar comigo quando eu estou utilizando esse relógio aqui. Agora, quando a gente fala de fazer exercícios físicos, um pouco mais de 24 horas é suficiente. Por exemplo, se você acordou cedo e foi fazer ali meia hora de caminhada, você vai chegar no fim do dia com mais ou menos 30% de bateria, às vezes 20% se você estiver utilizando o GPS para monitorar a sua caminhada. A partir desse momento aqui, pessoal, o áudio vai mudar um pouquinho porque o meu trecho de áudio ali da gravação bugou, então eu tô refazendo isso aqui para vocês. Mas é interessante eu comentar que aqui no relógio com Android é muito mais personalizável o sistema, você consegue baixar aplicativos como eu já falei, enquanto num relógio com sistema próprio, ele vai ter esse foco de fato na bateria ser um pouco melhor, nos sensores, no aplicativo te fornecer quase tudo sincronizado com o seu celular, enquanto no iOS isso não acontece. Mas o meu veredito é que caso você dê muito valor para a bateria, para os sensores, e você quer ali aquele monitoramento pelo seu app e tudo mais, um relógio com sistema próprio pode ser mais interessante, além do fator preço, já que eles costumam ser mais baratos. Em compensação, se você deseja um relógio onde você pode personalizar bastante coisa, você pode deixar o aplicativo do Uber baixado, ter o seu Google Maps, até instalar jogos e outras coisas assim, além de poder personalizar muito a sua interface inicial ali, né, a sua watch face, um relógio com Android é uma opção mais interessante para você. Faltou eu falar também o fato de que nem sempre esses relógios sincronizam com aplicativos como o Strava, o Runtastic e outros apps onde você vai monitorar os seus exercícios. Mas no geral, a maioria dos relógios com Android possuem sim essa sincronização, porque você vai baixar o Strava ali no relógio, você vai baixar o Runtastic ali no relógio, enquanto não são todos os relógios com sistema próprio que vão ser reconhecidos via Bluetooth ali nesses apps pelo seu celular para que você monitore. É interessante eu comentar isso com vocês, mas enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Valeu!